tentar vir de uma forma mais leve para a gente poder receber todo o auxílio que a espiritualidade já está aqui para nos oferecer, tá bom? Então, a manhã é sempre dividida dessa forma, uns recadinhos da casa, depois a gente tem a oração inicial, normalmente é feito pelo palestrante do dia, vem em seguida a palestra, depois nós fazemos os passes, não, fazemos as vibrações, a oração final, e o passe agora está sendo dado no final da palestra, e a gente, sem a transmissão online, tá bom? E, mais uma vez, pedimos para verificarem os celulares, tem recadinho na porta, mas é sempre bom verificar se eles estão silenciados. E peço desculpas pela repetição dos recadinhos, porque sempre tem alguém novo, então a gente precisa falar. E nós somos, então, uma casa cristã e espírita, nós seguimos as orientações da doutrina codificada pelo Allan Kardec e pelos ensinamentos de Jesus, tá? Nosso trabalho iniciou, então, em setembro de 2018, com um grupo bem pequenininho, e agora, depois de algum tempo, a gente conseguiu, que era feito na minha casa, na nossa casa, então agora a gente conseguiu esse espaço para estar aqui abrindo para mais pessoas. Nós já temos os estudos iniciados nas terças-feiras à noite, a gente está em continuidade estudando o Livro dos Espíritos, mas quem quiser começar a participar, não há problema, porque é um dia que a gente tem mais interação, a gente para, conversa, tira dúvidas as mais básicas possíveis. E agora, em fevereiro, dia 7 de fevereiro, a gente vai dar início ao estudo do Espiritismo. Então, no nosso canalzinho que a gente tem do WhatsApp, foi lançada uma ficha para vocês se inscreverem, que a gente tem que ter um controle disso para os próximos estudos que virão. Por exemplo, muita gente está procurando para estudar sobre a mediunidade, e para estudar a gente vai ter esse pré-requisito de ter iniciado o curso direitinho, tá bom? O aprendizado é sempre uma repetição, né? Ele é uma repetição. Então, eu falo, acho que eu vou fazer pela terceira ou quarta vez, mas não tem problema, porque a gente sempre aprende algo diferente, porque a transmissão das pessoas acaba sendo diferente, sempre acrescenta, nunca é demais. Então, dá para acompanhar a gente pelo Facebook, pelo Instagram, e a gente agora está procurando colocar as palestras no YouTube, e acho que a gente já conseguiu um número suficiente que a gente vai começar a fazer essa transmissão via YouTube, porque tem dado muito problema, às vezes na hora de entrar e também para baixar depois, acaba ficando demorado e tem atrasado o trabalho das meninas. Outra coisa que a gente tem, eu esqueço sempre de falar, a gente tem uma urninha de vibração, então a gente pede para vocês colocarem o nome com o endereço, porque ela fica ali, a gente tem as nossas mesas e sempre estamos vibrando pelos nomes que estão na urna. E outra coisa também que eu esqueço de falar sempre é que da realização do Evangelho no Lar, que é uma coisa bem importante que todos devemos fazer, mesmo para quem está começando, é muito simples. A gente tem um papelzinho ali de orientação, mas vocês podem conversar com a gente para a gente explicar mais ou menos a dinâmica, que é muito fácil, mas é muito importante, faz uma diferença absurda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Não, acho que basicamente é isso. E lembrando a parte que eu tenho um baita constrangimento de fazer, que nós somos uma casa, então, que nós dependemos das doações, né? Então, a gente tem uma continha aqui para pagar o aluguel, essa coisa toda da internet. Então, as doações são bem-vindas e a gente tem um QR Code ali, as formas que pode ser feito isso, tá bom? Então, hoje, gente, o nosso palestrante do dia, ele é o Biratã, claro, Gouveia. Ele é do grupo do Mário Sérgio Nali de Botucatu, que já palestrou para a gente, e que tem nos ajudado, nos oferecendo alguns parceiros que ele tem lá. E hoje chegou a vez do Biratã. Ele vai falar de cuidados com a mente, o perigo da fixação mental. E
O Biratã, então, ele é palestrante espírita, ele é preletor do curso de orientação mediúnica, coordenador do atendimento fraterno e é membro da diretoria do Centro Espírita Fraternidade de Botucatu, em São Paulo. Então, seja bem-vindo mais uma vez. O Biratã, agora a palavra está com você. Nós agradecemos. Se você quiser falar algo antes, depois poderia, por favor, nos oferecer a oração inicial e a sua palestra. Obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos, muito obrigado. Você disse que a palavra está comigo, mas eu espero que a minha palavra esteja com vocês, finalmente, que vocês possam me ouvir. Me ouvem? Sim. Ah, então tá bom. De qualquer maneira, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos então à nossa oração inicial. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais pela oportunidade de nos reunirmos para podermos estudar um pouco mais a respeito dessa doutrina tão esclarecedora e que tem feito tanto bem a todos nós. E pedimos então a Jesus e aos nossos benfeitores, mais especificamente, para que sejamos sempre encorajados, intuídos a seguir nessa jornada de aprendizado, prática, e isso certamente vai permitir que no exercício das nossas vidas nos tornemos e pratiquemos cada vez mais a caridade, a fraternidade, a compaixão, o amor e a tolerância. E que nós possamos, de alguma maneira, com essas atitudes, exemplificar o ensinamento de Jesus e nos tornarmos cada vez espíritos mais sólidos no caminho da evolução. Assim seja. Gente, é assim. A gente fala muito, vocês devem ter ouvido falar várias vezes também, a respeito da reforma íntima, que nós estamos num período em que cada vez mais a reforma íntima se faz necessária. As formas de nós fazermos isso, às vezes, podem causar dúvidas ou mesmo insegurança, porque, afinal das contas, algumas pessoas perguntam: mas como fazer isso? Eu sou o que eu sou. Eu sou o resultado de todo aprendizado. Eu sou o resultado de todo aprendizado na minha vida. Então, como é que eu vou fazer essa reforma íntima? Precisamos, então, estar atentos ao que eu chamo de perigos da fixação mental. Por que isso? Porque, historicamente, ao longo de nossas vidas, sabe-se lá quantos milênios já temos de história escrita, estamos habituados a pensar de determinada maneira, de reagir em decorrência desses pensamentos, reagir a estímulos externos, e é chegado o momento de virarmos essa chave, porque, como diz Joana de Ângeles, a mente tem que ser a nossa escrava, e não nós nos transformarmos em escravos do nosso pensamento. Somos espíritos em evolução, buscando a evolução. Então, compete a nós definirmos o que nós vamos ter no nosso panorama mental. A partir dessa definição, a partir desse esforço, nós vamos solidificando
o caminho da mudança no raciocínio, na mente, na psique e também no coração. Então, vamos lá. Há uma estatística dizendo que todo dia nós produzimos algo em torno de 60 mil pensamentos. É a média que cada pessoa produziria em quantidade de pensamento. Eu, sinceramente, até hoje, eu tenho curiosidade de saber quem foi que contou tudo isso, mas é o que está registrado como sendo verdade. No livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz vem nos falar sobre a lei do campo mental que rege a moradia energética do espírito. Diz ele, segundo essa lei, toda criatura consciente assimilará apenas as influências a que se afeiçoe. Notem bem, apenas as influências a que se afeiçoe. Isso será assimilado, o resto, nem tanto. Continua ele dizendo, cada mente é como se fora um mundo em si, respirando nas ondas criativas que despede, que emana, seja na psicosfera em que gravita, para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos. E isso é que é a base da lei da responsabilidade. Responsabilidade individual pela criação e emanação do pensamento. A nossa morada mental é um campo vivo de forças. Exemplificando, o meu campo mental automaticamente se associa ao campo mental de outros que pensam de maneira parecida. Com isso, a gente vai construindo a chamada psicosfera. Então, todos mergulhados num campo em que juntos construímos e nos retroalimentamos, porque se eu penso parecido com você, você pensa parecido comigo, estamos vibrando e transmitindo mutuamente forças e energias muito afins. Então, nos retroalimentamos. Essa psicosfera ganha força e substância. E eu vou citar para vocês um. Eu só gostaria, se possível, de aumentar a tela onde eu vejo todos, porque ela está muito pequenininha. Ah, agora eu voltei a ver todo mundo. Estava todo mundo quietinho lá no cantinho. Então, eu vou citar para vocês um exemplo desse assunto da psicosfera. Em novembro de 2016, aconteceu aqui no Brasil, talvez a maior parte de vocês se lembrem, um acidente com uma companhia aérea e que vitimou praticamente todo um time de futebol aqui de Santa Catarina, e morreram jornalistas também e tal. Foi uma catástrofe, foi uma tragédia. Entretanto, naquele momento, a sociedade vivia um instante em que, eu vi uma mensagem dizendo que meu som está muito baixo. Eu já ajustei o meu para o máximo. Já está, Vocês então. me ouvem bem? Deixa ele acertar e eu continuo. Pode continuar, pode continuar. Melhorou? Sim, está ótimo, pode continuar. Então tá bom. Então aconteceu esse acidente e a sociedade, o país, como vários países do mundo, vivia um momento muito particular, um momento em que, vamos falar assim superficialmente,
as pessoas viviam ambiente ou de decepção, ou de tristeza, ou de revolta, ou de inconformismo, enfim. A psicosfera, aqui no Brasil pelo menos, se assemelhava a uma panela de pressão, em que espiritualmente as pessoas, mesmo sem perceber, estavam no limite da sua resistência. A reação pública de muita gente, a reação de muita gente foi de uma tristeza, de um choro, de uma manifestação de lamento, como se tivessem morrido pessoas da sua família naquele acidente. Havia pessoas que não conheciam nenhum dos vitimados e que choravam compulsivamente. O que aconteceu ali naquele momento, depois eu fui estudar um pouco isso, foi uma espécie de uma catarse, em que aquela tragédia aconteceu e ela permitiu que uma boa parte do povo que estava naquela situação limite de tensão psíquica, emocional e espiritual, pudessem purgar, pudessem colocar para fora esse sentimento, essa tristeza, e aliviar um pouco. Então, notem, a psicosfera estava construída. Ou ela conduziria, talvez, grupos sociais a atitudes mais, vamos dizer, abrutalhadas, ou aconteceria o que acabou acontecendo, um evento muito triste que permitiu às pessoas, na manifestação da tristeza daquele evento, purgarem tudo aquilo que estava dentro delas. Voltando. A partir daí, desse assunto da psicosfera e do que nós alimentamos, nós podemos começar a lembrar que a obsessão da qual tanto se fala, ela não vem de fora. Ela começa sempre dentro de cada um de nós. O ponto de partida está sempre em nós, nas nossas preferências, nas nossas afinidades, nas coisas que nós guardamos na mente e nas coisas que nós curtimos no coração. Por um outro lado, André Luiz fala de uma coisa que ele chama de mediunidade ignorada. E ele vai contar aqui, ele vai trazer dois exemplos que eu acho que atingem todos nós. Uma pessoa, de manhã cedo, ligada a negócios, que tem o seu íntimo preso aos interesses comerciais, preso demais aos interesses comerciais, essa pessoa vai buscar no noticiário, seja de que tipo for, informações a respeito dos negócios, de como o mercado está andando, que oportunidades ele pode ter para maximizar seus ganhos, que medidas de precaução ele precisa ter para diminuir eventuais impactos negativos no seu negócio, e assim sucessivamente. Ele emite do campo mental dele oscilações condicionadas às informações que recebeu, que leu. E aí ele foi desenvolvendo esses raciocínios. Como melhorar meus ganhos, como evitar perdas. E aí, caso ele precise de alguém para ajudá-lo, ele vai procurar alguém que lhe é afeiçoado de alguma maneira, mas que tenha mentalmente os mesmos padrões de interesse. E vai ser um provável parceiro nas suas ações comerciais. Esse parceiro vai ouvir dele argumentos, vai absorver os pensamentos, vai aprimorar essa afinização, porque o campo mental dessa pessoa também está na mesma faixa de sintonia. E a partir daí, de maneira idêntica, os dois vão mentalizando ações
e soluções para problemas na busca dos seus interesses comuns. Um outro caso é o caso daquelas pessoas que adoram ocorrências policiais. Aqui em São Paulo existia, acho que não existe mais, um jornal chamado Notícias Populares. Não sei se alguém aí lembra ou já ouviu falar. Era um jornal que a gente dizia que se torcesse saía sangue. Né? No Rio, se não me engano, era o Dia. Então, as pessoas que gostam dessas notícias do mundo policial, elas vão procurar no noticiário notícias assim. E elas esmiuçam, elas ficam querendo saber detalhes e pormenores de eventos tristes, deploráveis, que estão ali no noticiário. E elas fixam na mente aquele evento ou aquela situação ou narrativa que, aos seus olhos, venha a ser o evento mais sórdido e mais cruel. É porque ela gosta. Ela vai emitir ondas mentais nessa faixa de sintonia, esparramando os quadros terríveis que amplificou na sua mente e no seu coração, porque além de ter visto as notícias, ela deve ter feito a imaginação a respeito dos fatos. Quem sabe a coisa não teria sido pior do que foi divulgada? E aí ela já cria um monstro um pouco maior do que ela viu no quadro. Em ambos esses casos que foram mencionados, a pessoa de negócio e a pessoa que gosta dos casos policiais, as pessoas atraem companhias simpáticas que passam a emitir pensamentos da mesma natureza, cada um à sua maneira, mas com o mesmo padrão de vibrações. E daí em diante, esses pensamentos vão se irradiando numa reação em cadeia, atingindo outras mentes que estão na mesma faixa e assim por diante. Então, esse mundo que está aí, ele foi construído por todos nós. Não foi construído por mais ninguém, por todos nós, ao longo de reencarnações atrás de reencarnações. A respeito desse caso do noticiário policial, vocês vão me permitir, eu vou contar um outro casinho rápido. Eu costumo inserir casos assim no meio do nosso assunto. Em 1983, eu estava no Rio de Janeiro fazendo estágio numa empresa, e na segunda-feira, fiquei lá o tempo todo, na segunda-feira, as pessoas com quem eu estava trabalhando chegaram comentando uma notícia desse jornal, acho que, se não me engano, aí. Uma notícia que chamou a atenção das pessoas lá no final de semana e que, por coincidência ou não, teve uma tiragem maior. Por que isso? Porque a manchete do jornal de domingo era assim, letras garrafais, e a manchete dizia: cachorro faz mal à moça. Vendeu para chuchu o jornal. Aí lá na terceira ou na quarta página tinha uma noticiazinha desse tamanhinho, explicando que a moça estava na praia, comeu um cachorro quente e passou mal. Só que vocês notaram, a primeira reação é você já imaginar coisas escabrosas com uma manchete dessas. Coisas terríveis. E muita gente comprou o jornal e foi atrás para querer saber o que aconteceu, como é que foi isso e tal, não sei o quê. Então, vejam como é o panorama mental dessas pessoas que foram comprar o jornal e foram atrás dessa notícia. Que detalhes que elas queriam saber? O que será que estava acontecendo na cabecinha de cada uma delas? Elas estavam sintonizadas numa estação de rádio muito complicada. Então, como eu disse antes, André Luiz chama isso tudo de mediunidade ignorada.
Nesses exemplos, cada um foi influenciado exatamente de acordo com as suas inclinações. Entretanto, a conta cabe a cada um que sofreu essa influência, ou seja, a mim. Porque eu escolhi. É porque essa influência, ela aconteceu porque eu estava emanando ondas mentais, e cada um de nós é um rádio que emite e recebe ondas. Então eu escolhi trabalhar com o meu padrão mental daquela forma. Recebi o retorno na mesma medida. A responsabilidade é minha. E não é à toa, então, que a Joana de Ângeles ensina a importância de lembrarmos que as nossas mentes nos pertencem e nós não pertencemos a elas. Aquela historinha que eu falei logo no começo. Elas apenas obedecem às nossas vontades. Precisamos todos que estamos no caminho da evolução lembrar disso. Se não gostamos dos pensamentos que estamos acalentando, é porque há um componente da nossa vontade por trás disso. Precisamos mexer nisso. Precisamos alterar essa matriz. Esse é um dos mecanismos do autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, reconhecer a vontade que habita as nossas mentes e os nossos corações. É como vamos passar a nos ver mais minuciosamente, nos conhecer em alguns detalhes. Eu costumo dizer, quando eu quero dar uns trancos em mim mesmo, que se eu quiser saber quem eu sou aquele que toma atitudes quando não tem ninguém vendo, porque essas atitudes serão objeto de vergonha. Quem eu sou aquele que pensa coisas que não pode compartilhar com ninguém, porque são coisas feias. É por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. É porque ainda somos assim. Estamos tentando nos livrar disso, mas ainda somos assim. Precisamos do exercício. Essa mediunidade ignorada é aquela em que as ondas mentais afins levam à associação entre encarnados e desencarnados. Às vezes, pessoas com quem nós começamos um relacionamento que nós consideramos antipáticas ou que têm ideias das quais nós não gostamos, se aproximam de nós e parece que querem ficar perto de nós, e a gente não quer. É um sinal que a gente precisa ver o que está acontecendo por dentro da gente. Porque a afinidade já está mostrada. A associação entre encarnados e desencarnados nas manifestações que André Luiz chama de metapsíquica subjetiva. Vale dizer que é um conjunto de afinidades comuns a indivíduos diferentes, mas com os mesmos propósitos. Diz ele aqui, em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, mais destacadamente os expositores e artistas da palavra, na tribuna e no lápis, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, auxiliados por espíritos desencarnados, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores em largos processos de mediunidade ignorada. Joana de Ângeles vem e diz: as paisagens mentais de cada ser humano resultam de suas reflexões, assim como dos seus interesses. Tudo aquilo que atrai a pessoa fica impregnado na sua mente e faz parte do seu patrimônio, que será usado oportunamente quando as circunstâncias assim o impuserem.
Disse Jesus: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso está em Mateus 6, 21. Vale dizer, onde estiverem as nossas ideias, estará a nossa realidade, o que nós somos. É por essa razão também que na nossa busca pela evolução, é isso que nós estamos fazendo, é imperioso evitarmos, por exemplo, fazer mau julgamento, especialmente quando esse julgamento evidencia algumas más qualidades daqueles que a gente quer julgar. É como se só eles tivessem problema, só eles tivessem defeito. Eu não, eu sou a bolachinha mais gostosa do pacote. A última ia pegar ou largar. Não é bem assim. Não é bem assim. É imperioso lembrar que existem razões que desconhecemos quando somos muito ligeiros para julgar os outros, razões essas que podem tornar a pessoa julgada ou o fato julgado especial ou específico. Vale dizer, pode até ter uma explicação, mesmo que não justifique o fato. Essa explicação pode vir a ser a nossa amanhã ou depois. Quem garante? É imperioso compreender também que todo ser humano possui outra face, e às vezes ela é sombria. É imperioso compreender que ninguém se sente feliz por inspirar antipatia, desagrado, mal-estar, rejeição. E se por acaso alguém disser que gosta de inspirar isso, é uma pessoa que esconde uma profunda doença, um conflito muitas vezes perverso, que desarranja todo o seu estado mental, espiritual e psicológico. Ainda que alguma situação seja muito negativa, triste, perigosa, é imperioso que nos esforcemos para eleger os melhores pensamentos possíveis, procurar sempre algo de bom. A gente já não aprendeu que mesmo do mal, Deus nos traz lições boas? Então, é imperioso que nos esforcemos para eleger os melhores pensamentos possíveis, repelindo aqueles que já sabemos que não são produtivos, não são construtivos, não são apaziguadores, não são pensamentos elevados. A gente precisa se esforçar. A gente já pode. A gente precisa treinar mais. Todos nós já sabemos quando esses pensamentos meio aquele capetinha que vem buzinar na orelha da gente, todos nós já sabemos quando esses pensamentos se aproximam de nós. A gente sabe, a gente percebe, a gente sente. Às vezes a gente não repele por causa da nossa zona de conforto espiritual. Porque às vezes eles batem, eles coincidem, não por acaso, com aquilo que nós temos escondidinho no escurinho do nosso cinema. A grande questão é, talvez por estarmos acostumados com alguns desses pensamentos, mesmo que não pratiquemos, mas nos acostumamos a acalentá-los, vamos nos acomodar ou vamos repelir esses pensamentos, ainda que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto espiritual, mental e psicológico. O que nós vamos escolher fazer? É uma tarefa de cada um, é uma tarefa de cada dia. E nem sempre teremos êxito, mas é preciso insistir. A boa notícia, tinha que ter uma pelo menos, né? A boa notícia é que existe um processo lento e eficaz de higienização mental, onde o encarnado, também conhecido por nós que estamos aqui, pode construir uma barreira vibratória, dificultando o assédio de pensamentos externos induzidos por mentes desencarnadas e também encarnadas. Pensamentos esses que desejam nos desequilibrar, mesmo que seja só para eles terem companhia. Que
Que ferramentas são essas? Que processo é esse? Leitura de textos edificantes, livros edificantes, filmes que contenham histórias ou histórias que tragam mensagens construtivas, a busca por programas, reportagem que tragam boas notícias, que tragam coisas bonitas, a escolha de músicas que nos agradem a emoção. E não precisa ser necessariamente material religioso. A gente não precisa ficar o dia inteiro lendo a literatura, no nosso caso, espírita, ainda que ela seja vasta e interessante, mas a gente não precisa, porque tem outras coisas. A literatura é repleta de coisa boa. Há escritores que trazem contos que nos fazem pensar, nos fazem refletir, nos fazem enxergar determinados exemplos, e de repente nós estamos analisando aqueles exemplos à luz da doutrina espírita, ou seja, nós estamos olhando a prática com a teoria, estamos unindo a prática com a teoria, estamos nos desenvolvendo. Há muita informação de boa qualidade rodando no mundo. Informação essa da qual podemos tirar conclusões enriquecedoras. Elas podem nos fazer refletir a respeito do comportamento humano, sem julgar, observar, e, de consequência, como é o nosso comportamento diante das conclusões que nós tiramos. Porque as conclusões que nós tiramos, no primeiro momento, são confortáveis, porque é a respeito de uma história, de uma situação, dos outros, e nós. E se a mesma situação acontecesse conosco, o que faríamos? Como agiríamos? Como reagiríamos? Como trataríamos as pessoas que nos chutaram, nos pisaram o calo, chutaram a canela, nos jogaram no chão? O que nós faríamos? Vale dizer que vamos aprendendo não só os assuntos da doutrina, mas também vamos nos posicionando diante desse binômio ensinamento da doutrina e o proceder na vida diária. Precisamos equilibrar. Porque senão corremos o risco de decorar os ensinamentos da doutrina e ter profunda dificuldade de praticar. Somos espíritos imperfeitos. Não adianta a gente fugir disso. Senão estaríamos lá para os lados de capela, cílios, uma maravilha. Não. Somos espíritos imperfeitos. Estamos em processo de amadurecimento moral. E por conta disso, ainda temos dificuldade em manter uma distância de cautela dos processos de perturbação que ocorrem na sociedade. Isso é fenômeno mundial. E que, de alguma forma, nos atingem. Seja provocando emoções boas, seja provocando emoções ruins. É porque a parcela de atraso que nós ainda temos permite essas influências. Agora, vamos lá. Sabemos que temos uma pequena parcela de atraso. Nós vamos ficar esperando que ela desvaneça, vire poeira com o passar do tempo, ou nós vamos fazer dela poeira? Através das nossas atitudes, do nosso cuidado mental. Assim sendo, com o mesmo esforço que tivemos para chegar ao ponto em que chegamos hoje, e olha, eu costumo dizer sempre, nós evoluímos muito, porque até 180 anos atrás, 200 anos atrás, resolvíamos tudo no tiro, na facada e na pancadaria. As questões eram resolvidas assim. Agora já não aceitamos mais, evoluímos muito. Então, para chegar no ponto em que chegamos, devemos seguir construindo, pouco a pouco, as nossas defesas. Estarmos atentos. Opa, peraí. Que ideia é essa que está me chegando aqui? Não. Eu converso com as ideias que se aproximam de mim. Eu converso mesmo. Às vezes falo até sozinho na rua. Confesso que não é muito. De vez em quando eu vejo as pessoas olhando um pouco estranho para mim, mas eu vou fazer o quê? É meu jeito, né?
Quando eu estou com fone de ouvido, eu disfarço, faço de conta que eu estou cantando, tá? Mas então, é, eu converso com as minhas ideias. Ô, 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 peraí. Não, 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 não. Chega. Já foi o tempo, agora não é mais. Eu não quero mais isso. Não quero mais isso para mim. Já gostei desse assunto, eu não gosto mais. Eu não vou, agora eu sou melhor. Não, eu já gostei, agora eu não quero mais. Ou, ou, eu gosto, mas me faz mal, então eu não quero. Então, vamos criando, construindo pouco a pouco as nossas defesas para que o nosso processo evolutivo aconteça com o menor nível de interferência possível, interferência externa. Isso vai passar pelo caminho das nossas afinidades. Vai passar e as nossas afinidades vão transitar pelo caminho das coisas nas quais nós fixamos os nossos pensamentos. Então, para concluir, que eu já tomei demais do tempo de vocês, para concluir, que nós aprendamos cada vez mais a sermos os senhores dos nossos pensamentos, controlarem, fazê-los os nossos empregados. Os nossos pensamentos, o nosso cérebro, a nossa mente é uma ferramenta apenas. Ela não é senhora de nada. O espírito é senhor de tudo. E o espírito somos nós. E o espírito se manifesta através da nossa vontade. É isso que nós vamos usar para construir aquele negócio do mundo melhor, sabe? Que todo mundo gosta de cantar, fazendo assim e tal. É assim que a gente vai construir o tal mundo melhor. A partir da nossa vontade. Se ele não está bom hoje, legal. Não fala para ninguém, mas fomos nós que fizemos. Mas nós podemos melhorar para amanhã. Temos o dever de melhorar o mundo para amanhã. E onde está a força? Aqui. Na mente, no coração e no espírito. Ele é o Senhor de tudo. Não vamos nos esquecer que Jesus disse: vós sois deuses. Tudo o que faço, podereis fazer e muito mais. Vamos começar a tentar? Pela nossa própria vontade. Depois vem o resto. O negócio de multiplicação dos peixes e tal, deixa para outro dia. Vamos começar pela nossa vontade. Tá bom? Gente, muito obrigado pela vossa paciência. Peço desculpas pela minha por não ter visto um botãozinho na tela que não estava conectado, mas, enfim, todos cometemos erros. Nesta idade, ainda os cometo e vou cometer mais. Muito obrigado. Fiquem todos com muita paz no coração. Foi muito bom ver todos vocês. Amém. Obrigado. Muito obrigada, Biratã. Obrigada Obrigado a mesmo. vocês. Muito bom estar com vocês. Eu sei que Muito. acho que você precisa sair, fique à vontade. Tá bom? Tá, agora, né, que vocês vão seguir no vosso trabalho, então eu Isso, desconecto, tá certo? Para tá eu não bom. ficar espiando vocês aqui de longe. Até mais, fiquem com Deus. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Bom, gente, já que a gente mais uma vez. Oi? Não, Não. ela continua. Mais uma vez falando de pensamento, né? Que a gente tem muito controle por isso e talvez não tenhamos tanta consciência. Então, vamos aproveitar mais essa palestra falando do nosso poder e nós vamos fazer as nossas vibrações, que são as nossas doações de amor. Deixar nosso coração bem cheio para que a gente possa doar. Doar amor pelo nosso planeta Terra, doar amor pelo nosso Brasil, por esse país que nos acolhe, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pelos países em guerra, pelos dirigentes e governantes,
Vibramos para incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade. Vibramos para a cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma. Vibramos pelos hospitais, pelos que passam por doenças terminais, pelos carentes de escolas, alimentos, teto, de uma assistência médica adequada. Vibramos pelos hospícios, asilos, sanatórios, pelas famílias, pelos lares desajustados, principalmente onde há crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. Vibramos pela infância desamparada, pelas vítimas de pedófilos, vibramos pelos que estão no mundo do crime, das drogas, vibramos pelos que caminham com pensamentos depressivos e suicidas, e pelos também que não conseguem controlar sua ansiedade. Vibramos pelos que se encontram no umbral, na crosta terrestre, os que ainda não foram recolhidos. Vibramos por nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados. Vibramos pelos suicidas. Vibramos pelos que se julgam nossos inimigos, que a eles cheguem muita luz, amor e perdão. Vibramos por essa nossa casa espírita, para que sempre seja protegida, para que seja entendida como uma casa do amor e do bem, que consiga amparar todos que aqui vêm em busca de orientação, calmaria, paz, acolhimento. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, pelo nosso lar, nosso trabalho, e por todos os que vêm para nos auxiliar nesse trabalho que nos é permitido. Agora o Douglas vai fazer a nossa oração de encerramento. Bom, pessoal, agradecer, né, mais uma vez pela participação dos nossos irmãos que estão na nossa terra natal, que nos auxiliam nesse processo, nos ajudam a manter nossa casa sempre com palavras inspiradoras. A gente agradece muito a colaboração de todos. Quando a gente começou aqui, a gente precisava realmente de auxílio, e a força dessas pessoas é fundamental para que a gente possa realmente crescer cada vez mais. E falando sobre pensamento, né? Quando você olha para uma pessoa, a pessoa está em silêncio, você fala para a pessoa, pergunta para ela, o que você está pensando? A pessoa responde, nada. Mentira. Estava pensando em alguma coisa. E nós estamos o tempo todo pensando. A força do nosso pensamento. Interessante que repetiu, semana passada foi falar sobre pensamento, alguns outros detalhes, umas outras informações, e esse domingo, mais uma vez, a gente realmente, acho que é para nós todos aqui, realmente pararmos para pensar da forma que estamos pensando. Eu sei que é o que ele comentou, o Guilherme comentou, que fica aquela, às vezes, você já acorda com aquele pensamento que você vai fazer isso, né? Já vai, mesmo que você está indo para o trabalho, resolver alguma coisa em casa, você já fica criando já o roteiro de como você vai reagir conforme a palavra da pessoa, né? Então você já cria esse roteiro, um roteiro, mas é um roteiro sempre de defesa e um roteiro de ataque. Nunca vem um roteiro para poder realmente amenizar e resolver a situação de uma forma amorosa. Então é isso que Jesus nos pede, né? Que a gente possa usar essa nossa força interior, essa nossa divindade que reside em cada um de nós, de uma forma honesta, de uma forma de amor, que é isso que Jesus tem nos mostrado, que é a única forma de resolver todas as situações, sejam os conflitos da guerra,
Seja os conflitos internos de cada um, ou os conflitos que existem dentro do nosso lar. Não existe outra forma. Então tá, vou oferecer a oração de encerramento, agradecendo o pessoal que participou online. E mais uma vez o Biratã, que já não está mais aqui, já saiu. Tá lindo. Então tá, vou oferecer a oração de encerramento, lembrando que temos a codificada durante a nossa palestra. E estaremos aqui. Quem tiver alguma pergunta, alguma questão sobre a nossa casa, a gente está à disposição. Tá bem? Amado Pai, mais uma vez, Senhor, agradecemos por essa grande oportunidade que temos de estarmos todos aqui reunidos. Irmãos encarnados e desencarnados, que vêm à procura da palavra de Jesus. A palavra que consola o nosso espírito agitado, o nosso espírito em conflito com questões que adquirimos durante todas as nossas encarnações. Pai amado, pedimos que tenha compaixão por cada um de nós e que possamos, Senhor, no andar, essa caminhada evolutiva, desenvolver os nossos pensamentos puros, de acordo com as diretrizes celestiais, para que possamos, Senhor, ter a paz interna e que possamos emanar o amor que existe em cada um de nós, trazendo o conforto, o consolo, a palavra, a orientação a todos aqueles que ainda se encontram no desespero da agonia, do egoísmo, para que esses irmãos, Senhor, juntamente conosco, possamos nos unir como uma grande família divina e levarmos esse nosso planeta ao planeta de regeneração, onde o amor estará presente, onde a guerra não existirá. Abençoe, Pai, os nossos familiares. Abençoe todos aqueles que estão neste plano conosco, esse plano de reconciliação, o plano de ajustes, o plano do perdão. Obrigado, Pai. Que assim seja. Amém. Então agora a Mara vai conduzir os passos para nós. Tchau, pessoal. Então a gente se despede do pessoal que está online e a gente se vê então no próximo domingo. Até mais.